Muito bem. Alguns pediram a resolução do exercício 16. Então, vou resolver aqui, pessoal, devido ao tempo da aula, que é um pouco limitado, né? Bom, então, no exercício 16, a gente tem o seguinte enunciado. A comporta mostrada na figura tem 5 metros de largura e possui dobradiça ao longo de A. Determine o valor do esforço na dobradiça. Bom, então, a nossa comporta é isso aqui, tá, gente? E ela gira em torno de A. Então, ela faz isso aqui ou isso aqui, né? Ok. Bom, então, no primeiro momento no nosso exercício, a gente precisa determinar o H0 da nossa função, ou seja, onde será o ponto de aplicação desse empuxo para a gente conseguir calcular esse empuxo na nossa comporta. E como que a gente faz isso? Num primeiro momento, a gente pode pensar da seguinte forma. Então, a gente tem uma parte com 2 metros, que devem ser considerados na hora que a gente calcula o H0. E a comporta em si, que ela apresenta 4 metros na parte, né? Mas é 4 metros de comprimento Y. Eu preciso que esse comprimento seja H. Então, como vocês devem imaginar, a gente pode calcular esse comprimento H aplicando seno de 30 nessa comporta. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo representando essa comporta. Aqui eu vou ter 30 graus. Aqui eu vou ter 4, né? E aqui eu vou ter o H que eu quero descobrir. Esse H, ele diz respeito ao comprimento, ou seja, a profundidade total da minha comporta. Então, para eu descobrir meu H0, eu vou ter que dividir esse H por 2 e somar com os 2 metros que temos aqui. Mas, vamos primeiro, então, determinar esse H. Então, a gente vai ter aqui que seno de 30, ele vai ser igual a H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, 4. Então, o nosso H aqui, no caso, ele é de 4 vezes seno de 30. Se eu não me engano, o seno de 30 é meio. Então, a gente vai ter um H de 2 metros. Mas vamos verificar novamente. Então, 4 vezes seno de 30 é 2. É isso mesmo. Então, o nosso H é de 2 metros. Mas, o que a gente tem que lembrar? Que o ponto de aplicação do empuxo... Ponto de aplicação não, né? Quando a gente calcula o empuxo, que vai estar aqui, a gente deve considerar o centro de gravidade da nossa comporta. E o centro de gravidade da nossa comporta é onde nós temos o nosso 4 metros, onde é a metade dos nossos 4 metros, ou seja, 2 metros. Como a gente tem um H de 2 metros, ou seja, o comprimento, a profundidade total da nossa comporta é de 2 metros, a gente pode definir que o H0 ele vai ser de 1 metro, já que metade de 2 é 1. E é exatamente na metade em que o nosso empuxo ele é aplicado. Bom, então, o nosso H0 é de 1 metro, mas o nosso H total ele vai ser os 2 metros que a gente tem aqui, mais o 1 metro que a gente descobriu ali, totalizando 3 metros. Podemos, então, calcular o nosso empuxo. Então, o empuxo vai ser igual a gama vezes o H0 vezes a área. O gama é 1000, o H0, 3, e a área, vamos pegar a nossa comporta e projetar ela aqui. Então, a gente vai ter uma comporta retangular. O enunciado me fala que ela tem 5 metros de largura. E, pelo desenho, eu determino que ela tem 4 metros de altura. Então, 5 vezes 4. Isso me dá um empuxo total de 60.000 kgf. Ok. Então, já determinei meu empuxo.
Entretanto, ele pede para eu verificar qual que é a força aplicada na minha dobradiça A. Portanto, preciso descobrir aonde é o ponto de aplicação desse empuxo para a gente fazer o equilíbrio de forças, ou seja, somatório de momentos em A. E como que a gente vai fazer isso? Bom, num primeiro momento, pessoal, a gente vai descobrir o ponto de aplicação. Como o nosso empuxo ele está sendo aplicado na nossa coordenada y, o centro de pressão ele vai ser o YCP, não o Y0. Então, vamos fazer o nosso cálculo do YCP. Ok. Bom, então, se vocês lembrarem da nossa forma, o YCP ele é igual ao Y0 mais o IG sobre o Y0 vezes a área. Só que a gente ainda não sabe quanto que é esse Y0. Por quê? Porque o que acontece? O nosso Y0, teoricamente, ele seria de 2 metros. Mas ele é de 2 metros dentro da nossa comporta. A gente precisa descobrir quanto que é esse valor aqui, né? O valor inclinado dessa parte da parede da comporta, porque aí sim nós obtemos o Y0 total. Então falta essa parte aqui que eu vou chamar de Z. Eu vou fazer então um desenho aqui para vocês verem, ou melhor, para vocês entenderem melhor. Então a gente tem aqui a nossa comporta, né? Ok? E, no caso, a gente tem uma parede aqui. E essa parede, eu sei que em medida de H, ela é 2 metros. Mas eu preciso determinar qual que é essa medida aqui. Ou seja, a medida em inclinação, desde o meu CG até o final da minha parede, ou seja, até onde está o meu nível de água. O meu nível da água está aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente observar, a gente tem aqui também um triângulo retângulo. Então, a gente tem um triângulo retângulo, cujo ângulo aqui, ele é de 30 graus também. A medida aqui é de 2. E aqui é o que eu quero descobrir, tá? Então, eu vou chamar aqui de Z, como eu havia chamado anteriormente. Então, a gente vai ter que seno de 30 é igual a 2 sobre Z. O Z, portanto, é 2 dividido por seno de 30, 2 dividido por meio, 4 metros. Então, a gente sabe que, portanto, daqui do início da nossa rótula A até o nível d'água, em medida inclinada, dá 4 metros. O Y0, ele vai ser, portanto, o YCG da nossa comporta, mais esse valor de Z. O YCG, ele é, a nossa comporta tem, novamente, 4 metros. Do CG até a rótula A gente vai ter 2, né, que é metade de 4. Mais o Z, que é 4 metros. Então, nosso Y0 é de 6 metros. Vamos ver aqui, então, no YCP, ele é igual a Y0, ou seja, 6, mais o IG, que é base vezes altura ao cubo sobre 12, é uma comporta retangular. A base da nossa comporta é a largura, então é 5 vezes 4 ao cubo sobre 12. Isso vezes o 6 vezes 20, que é a minha área da comporta. Dando, portanto, 6,22 metros. Ok? Então, eu sei que na minha... Vou desenhar aqui para vocês entenderem, né, qual que é essa distância. Então, vou desenhar aqui novamente a nossa comporta. Tá? Eu vou desenhar ela assim, pessoal, porque eu vou colocar a rótula aqui. Ok? O meu empuxo, ele está sendo aplicado aqui, no meu ponto
CP, ou seja, de centro de pressão. Esse 6,22, o que ele me indica? Ele me indica que do meu empuxo até o início... Eita, peraí que aqui tá muito grande. Vou fazer pra cá, tá, pessoal? Que do meu empuxo até o meu nível d'água, em medida inclinada, eu vou ter 6,22 metros. Então, a distância do E até o A não é 6,22. A gente precisa determinar. E como que a gente determina isso? Simples, pessoal. Se a gente anteriormente calculou que do A até o nível d'água são 4 metros, do empuxo até o A eu vou ter 2,22 metros. Ok? Muito bem. Agora a gente tem que lembrar o que ele pede para a gente calcular. A gente, então, portanto, tem uma comporta, ela possui uma dobradiça ao longo de A, e ele pede para a gente determinar o esforço nessa dobradiça. Como o esforço é na dobradiça, portanto, é essa força aqui, que eu chamo de força A. E como que eu vou determinar essa força? Bom, com base na força A, tendo em vista que a nossa comporta ela está em equilíbrio, já que ele não pergunta se essa comporta irá tombar ou não, tá? Então, a gente parte do pressuposto que ela está em equilíbrio. Eu vou ter, então, aqui também uma força B. Essa força B, ela é responsável por segurar a minha comporta enquanto enquanto a água aplica a força de empuxo. A distância até a força B é o comprimento total da nossa comporta, que é de 4 metros, ok? Ok, bom. Tendo em vista esse desenho, a gente pode determinar que, se a gente fizer as somatórias de momento em A, a gente não vai conseguir determinar a força em A, porque ela vai ser zero, né? O momento em A vai ser zero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz no primeiro momento as somatórias de momento em A, descobre quanto que é essa força B, para depois fazer somatórias de forças na direção de A, B, né? Então, a gente faria somatória de forças nesse sentido inclinado. Isso, pessoal, a gente já vai fazer aqui. Mas primeiro, vamos fazer, então, a somatória de momentos. Então, a gente tem aqui a somatória de momentos. Opa, esqueci do somatório. Momentos em A, ele vai ser igual a zero. Eu sei, portanto, que o FB, ele está girando no sentido horário, então ele é positivo. E eu sei que ele está a 4 metros da minha rótula A. Enquanto o meu empuxo, ele é negativo, porque ele está tendendo a girar anti-horário. E ele está a 2,2 da rota A, ele vale E, né, que a gente já calculou. Então, o meu FB, ele vai ser igual a 2,22 vezes o empuxo, que se a gente olhar anteriormente, ele era de 60.000 kgf. Opa. Dividido por 4. Então, a gente tem um FB de 2,2, 22 vezes 20, 60.000. Dividido por 4, 33.300 kgf. Tá. Mas ele pede o esforço na rótula A. Portanto, a gente tem que fazer a somatória de momentos. Somatória de momentos não, né? A somatória de forças, tendo como positivo a força inclinada para cá, né? Essa somatória, ela é igual a zero. Como é positivo para cá, eu vou ter que FB mais FA menos o empuxo, que é 60.000. Tudo isso igual a zero. Meu FA, portanto, vai ser igual aos 60.000 menos o 33.300, ou seja, 26.700 kgf. Então, esse é o meu resultado final.
Ok, pessoal? Esse então é o nosso exercício número 16.